Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, Estranho e Luke, tudo bem com vocês? Tudo bem. Também. Passaram bem a semana? Uhum. Eu também tô meio meh. Mas, cara, não importa como foi a semana de vocês, porque ela vai melhorar a partir de agora, porque estamos aqui pra gravar um mangá enquadrado, correto? Exatamente. Mangá enquadrado, pra quem não sabe, é o nosso quadro no qual a gente faz uma análise completa de um mangá com spoilers. E aqui a gente tem uma raridade, que não é muito comum pro quadro, que é o mangá enquadrado de um arco específico de um mangá. E como todo mundo já viu pelo título, vai ser Vinland Saga, a Guerra no Mar Báltico, correto? Exatamente. E tudo o que leva a ela. Antes de começar pra valer esse podcast, a gente não faz muita propaganda do podcast, mas sei lá, eu gosto de lembrar o pessoal de vez em quando. Eu não sei se esse é o melhor podcast pra fazer isso, porque eu não acho que não é muita gente que vai estar escutando esse episódio. Mas pra quem tá escutando, provavelmente é muito fã do podcast, então... divulguem ele por aí. Só isso. É só isso que eu queria falar. A gente meio que depende de rotação. Porque a gente não faz propaganda em lugar nenhum desse podcast. Então a gente meio que depende do boca a boca, né? Então se você gosta do podcast, divulgue ele pra galera que você conhece que lê mangá e recomende a gente. Beleza? Uhum. Maravilha. Dito isso, então... Estamos aqui no mangá enquadrado de Vinland Saga, Guerra do Bar Báltico. Esse é o segundo mangá enquadrado. Guerra do Bar Báltico. Guerra do Mar Báltico. Mas funciona, Bar Báltico. De alguma Tá. forma. E esse é o segundo podcast de arco de Vinland Saga que a gente está fazendo. O primeiro foi de Farmland Saga. E... A gente quer falar especificamente do arco da guerra, mas só para meio que seguir o feeling, né? E a gente ter meio que podcast falando de Vinland Saga, todos os arcos, eventualmente. A gente vai comentar um pouquinho dos dois arcos que precedem esse, que é o da menina lá, como é que é o nome dela? Gudrid. A Gudrid. Esse nome nesse podcast vai ser complicado, mas a Gudrid e a da Hild. E a Hild, exatamente. Já esqueci todos os nomes, impressionante. Vale citar que a Guerra do a Guerra do Mar Báltico, ela termina num volume que ainda não saiu no Japão e, portanto, ainda não saiu no Brasil, que seria o equivalente ao volume 22. Então, termina mais ou menos, né? Tipo, o último capítulo com o nome Guerra do Mar Báltico vai estar nesse volume, que ainda não saiu no Brasil, não saiu no Japão. Então, se você lê publicação da Panini, você vai ter que esperar mais um voluminho pra ver esse programa. É isso, né? Talvez a gente podia ter feito a decência de ter esperado um pouquinho, né? E, tipo, comentado quando tivesse saído. Acabou o nome e acabou o arco. Tá certo. Maravilha, cara, então. Então, vamos começar esse papo aí um pouco. Ninguém precisa saber a história de ninguém aqui com Vinland Saga, não, né? Vamos comentar aqui direto. Alguma coisa que eu pensei, a gente tá vindo aqui agora depois de Farmland Saga, que é possivelmente um dos arcos mais adorados, sabe? Mas é bem aclamado pela crítica mesmo, né? O público foi um pouquinho dividido em relação a Farmland Saga, mas a crítica, todo mundo reconhece a grandeza desse arco e tipo, sair de um negócio desse pra chegar pro leitor e falar, ok, agora, o mangá tá começando agora, valeu. Tipo, é muito corajoso e eu lembro de uma completa incerteza se eu vou começar a odiar ou se eu vou continuar amando esse mangá. Qual era o feeling, qual era o mindset de vocês saindo de Farmland Saga indo agora pro que é de fato o Vinland Saga, né? Estranho. Bom, ele de fato é o Vinland Saga só agora mesmo, né? Oficialmente, que é toda a jornada. Sim. E a grande preocupação era se tinha essa história, né? Tinha-se o que falar ainda após fazer um arco que ele faz um personagem chegar a uma conclusão que seria meio que uma conclusão definitiva sobre a vida que ele quer levar dali pra frente. Sim. Que é a vida de paz, longe da guerra e tal, e como vai fazer essa história ser ainda interessante. Porque Farmland Saga, ele foi uma
foi uma aposta, né? Porque quem entra em Vinland Saga entra pelos vikings e pela porrada e pela violência e pela massa velhice, e aí em algum ponto o cara fala, não vai mais ter isso. E aí ele faz um arco que contraria todas as expectativas pra entregar uma boa história. Você entra pelos vikings e continua pelo arado, né? Exatamente. E aí existia essa necessidade de, pô, o que vem depois, né? O que mais dá pra ser contado que faz sentido com a história anterior que foi contada, né? Tanto a da conclusão do Thorfinn, como mesmo o próprio arco de Vinland. Então, esses arcos que a gente entra agora, eles, em teoria, vêm pra cumprir esse papel aí e cumprem bem, ao meu ver. Eles cumprem bem. Você ainda botava fé no autor, começando esses arcos aí? Ele fez um bom papel transitório, eu diria, sabe? Esse comecinho de arco saindo logo de Vinland Saga e o Thorfinn conhecendo a família dele de novo, sabe? Sim. Você, Luke, qual era seu mindset, assim, saindo de Vinland Saga? Você, tipo, botava fé no mangá, no autor? Eu tive menos tempo pra pensar a respeito, porque eu lia pela Panini até... Não sei exatamente que volume, mas eu acho que até o volume do final de Vinland Saga um volume depois, e aí depois eu fui direto maratonar os atuais. Então eu fui meio direto, sem muito tempo de expectativa, sabe? De, não, o que ele vai fazer no próximo capítulo? Eu meio que vi o que era o próximo capítulo. Você já tinha o próximo capítulo na mão, né? Mas eu acho que eu sempre fui relativamente confiante no autor, porque eu levei a sério a noção que muita gente falava que Vinland Saga começou agora. E o autor fez isso 2 vezes, né? Porque os 2 arcos grandes terminam falando, então, agora começa o mangá. Um termina com fim do prólogo. E o outro termina, a história agora de verdade começou. Então é isso. Acho que eu sempre tive um pouco de confiança no autor, sim. E acho que ele correspondeu bastante. O grande problema principal era como que ele ia criar outros conflitos interessantes com o Thorfinn. E acho que isso é uma coisa que ele respondeu muito positivamente nesses arcos que a gente vai discutir. Não, eu concordo. E, bom, quer saber, eu tenho uma coisa a complementar essa ideia, mas antes, vamos comentar um pouquinho, bem ligeiro tanto do arco da Gudrid quanto da Hilda, começando pela Gudrid. Então, tem esse A aí no final, não. Não, ok, huge. O arco da Gudrid, então, né? O que vocês acharam dele num geral, ainda mais sendo logo em seguida após o Vinland Saga? Então, se tem algum momento em que a gente poderia talvez começar a questionar, tipo, o autor sabe mesmo o que tá fazendo? Foi quando ele fez essa shiftada de foco para um conflito de outra personagem que a gente ainda não conhecia, um conflito novo, e é possível que em algum momento tenha surgido uma dúvida no leitor, né, de tipo, você fez Vinland Saga e agora você vai, tipo, é o drama do feminista agora, é isso? Eu não sei o que fazer. Além de uma vibe meio aventuresca, né? Por muito tempo parecia, e até que acabou sendo na Guerra do Mar Báltico, meio que essa vibe do One Piece, sabe? Tipo, tem um bandozinho ali dele, eles estão indo de aventura em aventura, né? Nunca acaba indo tanto nisso. Mas esse primeiro arco... eu acho que podia ter mais. Eu adoro, por exemplo, eles contra o urso no arco seguinte, sabe? É bem essa vibe meio One Piece da vida real, sabe? Eles encontram um bebê e um cachorro. Tem isso. Mas esse primeiro arco da Gudrid definitivamente é um que poderia levantar várias dúvidas. Mas eu lembro que mesmo na época, eu tinha o feeling de, esse cara, ele tá tomando o tempo dele, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Porque esse arco é recheado de pequenas pérolas, sabe? Não é só o arco dessa personagem que é bom e que acaba sendo muito fantástico, mas é o Thorfinn conversando com o cara das correntes ali, tem várias pequenas coisas e meio que o cara construindo a trama do que o mangá vai ser a partir de agora, não a trama, mas sei lá, meio que a justificativa, sabe, do que vai levar tudo a partir de agora, é bem feito, sabe, eu gosto disso. E eu acho que funciona num nível de que eu tinha comentado sobre talvez questionar, porque ele entra numa história de um foco numa nova personagem e tal. O que ele fez muito bem de construção foi conseguir vincular o drama da Gudrid nesse primeiro arco dos 2 aí de transição até a guerra, conseguir vincular o drama da Gudrid de alguma forma com o drama do Thorfinn e com uma trama mais ampla, porque todas as relações interpessoais que surgem nesse arco, elas são relevantes pro avanço da história, né?
Seja a relação da Gudrid com o Sigurd. Sigurd, é isso? O filho do cara da corrente, e aí a relação dela com o Leif, etc. Tudo faz sentido ali pra se encaixar com a trama. Então, soa menos estranho trazer um personagem meio que do nada aqui como um conflito novo pra gente. E eu estaria disposto a dizer até que mais do que relevante com meio que o arco do Thorfinn, é quase que um complemento temático do arco do Farmland Saga, esse arco da Gudrid, porque pra mim se Farmland Saga foi meio que o mangá reavaliando tudo que ele fez antes com relação meio que à negligência da escravidão naquele mundo e a violência física e a matança. Esse arco da Gudrid com toda essa mensagem feminista e tudo mais, casamento forçado e papel da mulher naquela sociedade, é meio que um mangá reavaliando em muitos aspectos toda a violência sexual e a prostituição que ele glorificava na primeira primeira metade, né, mas no primeiro ato do mangá, né. Ok, vamos olhar pra trás, por que a gente tava gostando daquilo, sendo que essa personagem tá aqui sofrendo com tudo isso, né. Sim. Farmland Saga foca muito nessa opressão do Thorfinn, né, que ele estava sofrendo. Então é importante que o mangá estenda esse olhar pro resto do mundo no arco consequente. Acho que uma coisa interessante mesmo que o Estranho falou de ser mais amplo. Essa fase, no geral, é basicamente... Farmland Saga é muito focado no Thorfinn pessoalmente, e o primeiro arco era porque o Thorfinn não se importava com o resto do mundo. Mas, então, ele acaba sendo agora, essa terceira fase, muito sobre como é o mundo de Vinland Saga e como que ele se relaciona a essa temática do mangá, eu acho. Então você tem esses momentos que você vê como funciona, acima de tudo, por exemplo, essa vila do Thorfinn. A gente não sabia muito bem, não ligava muito como era essa estrutura, quem mandava lá perto e o que isso representava para as pessoas dali. O Thorfinn tem que lidar para interagir com o cara e conseguir o barco para ir viajar. E depois no arco do Mar Báltico a gente vai ter uma guerra em uma escala bem maior, de como que várias pessoas lidam com esse conceito da guerra e o que elas querem. Então, no geral, o mangá resolveu, como um todo, ampliar o escopo dele, eu diria. O que eu acho que é um caminho interessante a se tomar para acrescentar o que o mangá tem para falar, sabe? Dar mais opções narrativas a ele. Porque, tipo, um excelente ponto isso, que parece que em Vinland Saga, quando o Thorfinn fala, eu não tenho inimigos, parece que resolveu todo o dilema ético do mangá foi resolvido naquele momento, né? E a introdução disso, tanto da Gudrid quanto da Hyuji no próximo arco, mostra que, na verdade, não, né? Tem vários problemas que ele nem sabe que existem ainda e que, tipo, estão dentro do dilema moral daquele personagem, né? A visão é que o Thorfinn decidiu que ele não tem inimigos, mas o mundo não decidiu que ele não tem inimigos, não. Basicamente. O mundo inteiro não tá concordando com ele ainda, não. Vai ser uma longa jornada até isso. Começa aqui mais de leve, né? Aqui é mais de leve. Aqui ele não é tão confrontado com a realidade num nível pessoal, né? Ele só é meio que exposto e se importa com a Gudrid de alguma forma ali, por só se identificar de alguma forma com ela e com a disposição dela, com a vontade de conhecer o mundo, esse tipo de coisa. Então, ainda o conflito não era tão pessoal pro lado do Thorfinn como vai ser no arco seguinte. Mas o que vocês pensam da Gudrid como personagem? Então, justamente isso que eu queria falar, porque, tipo, teve alguns momentos que eu pensei, eu nem pensei, mas depois de reler eu pensei que, no geral, esse arco poderia sofrer pela mensagem feminista dele ser tão escancarada assim, sabe? E, tipo, parte não é culpa do mangá, porque a misoginia na época era muito mais escancarada mesmo do que hoje em dia. Tem misoginia hoje em dia, esse não é o meu ponto, tá ok? Mas não é algo, tipo, tão escancarado quanto na época, com o casamento arranjado e o marido praticamente estuprar a mulher depois do casamento, tudo isso, sabe? Então, eu achei que a mensagem poderia ficar um pouquinho escancarada demais pelos padrões atuais, mas a Gudrid, ela é uma personagem tão carismática, ela é tão divertida, desde a primeira cena dela ali, com ela carregando as cordas molhadas, e até nos momentos mais atuais, ela emana muito carisma e ela carrega o arco inteiro sozinha pra mim, no final das contas. Sem dúvidas. Ela é realmente muito divertida. Eu sempre gostei dela, eu acho que
Acho que no geral, pensando em estrutura, ela acrescenta bastante a parte do Thorfinn, basicamente. Assim como os outros personagens que vão entrar futuramente. Eu acho importante ter essa variedade de pontos de vista conforme a história vai seguindo. E acho que o mangá usa bem disso. Sim, concordo. O Judeu falou de One Piece. Acho que a maior comparação que eu tenho dessa coisa de Vinland Saga é com Berserk, na verdade, que é pegar esse personagem Ed e colocar ele num grupo de pessoas e deixar ele mais à vontade. O Thorfinn chegou a essa conclusão mais sozinho, mas acho que tem uma comparação a ser feita aí. É engraçado que esses dois mangás são tão comparados, né, Vinland Saga e Berserk, por causa meio que da violência e tudo mais. E eles não são tão parecidos nesse aspecto, o aspecto que eles acabam sendo mais parecidos, mais nesse lado pessoal e emocional, né, tipo, desses personagens violentos que acabam vendo outro lado pro mundo. A estrutura acaba chegando, né, eles depois de passar pelos eventos mais traumáticos, eles têm que reformar um grupo e no invés de gripar. O que você ia falar, Estranho? Sobre essa questão da Gudrid acrescentar alguma coisa, né? Esse grupinho novo do Thorfinn que começou a se formar nesse arco. Eu acho que ela funciona porque todo mundo ali, todo mundo que entrou depois, né? A Hilde, até o bebê e o cachorro, de certa forma, eles têm uma personalidade e eles têm uma participação constante nos acontecimentos. Então, a Gudrid, ela poderia facilmente ser só um token ali na... vamos colocar uma mulher aqui pra falar, a gente tá colocando a mulher aventureira também. E esquecer dela. Mas ela não, ela tem uma participação ativa em vários acontecimentos daqui pra frente. Esse é um bom ponto que você falou de Tolkien, tipo, que realmente se o mangá não introduzisse logo no arco seguinte outra personagem feminina que age completamente diferente, poderia ter essa questão mesmo, e o autor foi melhor que isso, o que é bem satisfatório. Sim. Foi bem... Eu não quero nem dizer inteligente, porque parece que foi forçado alguma coisa, mas coube muito bem ele colocar essas duas personagens mulheres ali e ver que colocá-las serem bem diferentes. Trouxe uma variedade bem grande pra obra e perspectivas diferentes. E, tipo, o fato das duas serem mulheres naquela sociedade é relativo, tipo, a personalidade e a história dela. Sim, mas com conflitos bem diferentes, o que eu acho que é o que torna mais interessante. Beleza. Então vamos partir pro arco da Hilde já mesmo, não vamos ficar muito tempo em cada desses primeiros arcos, não, porque apesar de acho que todo mundo vai ter muita coisa pra frente. Não vamos perder muito tempo nesses arcos depois de 25 minutos falando sobre os primeiros arcos. Detalhes. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo todo mundo aqui concordando que o arco da Gudrid é bom e foi divertido, ainda tinha um feeling de, ok, vamos ver, né? Vamos ver pra onde tá indo. Ainda era, estou de olho. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. E ele mostrou para o que veio, cara, porque o arco seguinte é um dos melhores da história até agora, e ele mostrou que essa história tem muita coisa pra contar ainda. Exatamente, que é aquela questão que eu comentei do Thorfinn ter dito que ele decidiu que ele não tinha mais inimigos, mas o mundo não esquece, né, que ele... Na verdade tem inimigos, né? De alguma forma ele deixou um rastro, uma história pra trás que afetou a vida de um monte de gente de formas diferentes. E aqui no arco da Hilde a gente tem essa primeiro gostinho, né? Do que isso vai significar pra história do Thorfinn. Não é surpreendente o quão de surpresa isso me pegou, eu não sei se pegou vocês, mas tipo, é uma conclusão tão óbvia, tipo, pra um mangá que, ok, eventualmente vai aparecer alguém que o Thorfinn matou alguém próximo a eles, é uma temática comum, mas mesmo assim me pegou muito de surpresa, talvez foi porque foi tão no começo da história, eu não sei. Foi surpreendente pra vocês essa personagem aparecer agora, assim? Completamente. Eu nem pensava nisso. O que faz tão. Mas o que você falou é tão óbvio, né? Ainda mais considerar o caminho tão simples. O Thorfinn tomando a decisão dele não quer dizer que o mundo vá perdoar ele tão facilmente. Não é só ele falar, eu mudei que, ok, vai todo mundo aceitar isso a partir de agora. Ou, quer dizer, tanto em perdoar quanto em simplesmente não ser questão de perdoar, como a gente vai ver no próximo arco, mas só aceitar que ele mudou e não tratar ele como um guerreiro. Então é o caminho mais óbvio e mesmo assim tão surpreendente. Acho que é porque é tão incomum, né? Esse tipo de história pensar assim. Parecia tão conclusivo já. Parecia aquele que havia se encerrado um arco específico do Thorfinn e na verdade era o começo do arco de um novo arco do Thorfinn, né?
Era a deixa para o que viria depois, que é todos esses conflitos e depois a Guerra do Mar Báltico. Difícil falar agora. Não, desculpa. O judeu estragou agora. Eu estraguei o nome desse arco já. Mas eu acho que a parte da Rio de surpreender, isso de ser pego de surpresa, eu acho que tem um pouco também a ver que o autor ele foi malandrilso, porque para todos os efeitos a gente tá vindo do arco da Godrid, e aí a gente falou assim, ok, ele está introduzindo mais uma personagem pro grupinho do Torvinho, então mais um pro bando é só isso que eu tô vendo, né? Estamos vendo aqui uma caçadora que é pra falar, ó, tem uma mulher forte, vai entrar na equipe pra caçar, e aí ele dá esse twist aí de pegar a gente de surpresa e o Torfinho de surpresa, né? Que a cena dele sendo avisado dessa informação, a cara que ele faz Ai, nossa. É aquela cara de puta merda, realmente eu matei uma galera. Sim, até porque a Hilde, mesmo sem o conceito do Thorfinn, ainda teria uma função na história. Seria uma personagem que também sofreu por essa violência que pessoas como o Thorfinn exerciam, sabe? Não necessariamente ele. Isso já é ser bastante pro Thorfinn se empatizar e querer essa relação. Então, quando veio o twist, que não era alguém como o Thorfinn. Era o Thorfinn. Sim. Pega a gente e caralho. E é fascinante porque o Thorfinn claramente se vê nela completamente, o que deixa a coisa mais complicada ainda pra ele, né? É tão especificamente a mesma coisa que ele passou na adolescência. Sim, exatamente. Conhecer o assassino de seu pai e ter a oportunidade de enfrentá-lo ali, questionar, se vingar de alguma forma. Exato. Eu concordo. E parte da surpresa e parte do espetáculo, do porquê ser tão bom, é porque a gente acabou de fechar o pacifismo do Thorfinn também, sabe? E, foi muito trabalho, sabe? Até chegar a esse ponto. E aí, a ideia de 2 volumes depois já confrontar, mas é tão diretamente que parece esse arco torna meio que a conclusão anterior dele até meio que fácil, sabe? Porque é barata quase. Porque quando ele vira lá pro pessoal e fala, eu não tenho inimigos, ele tem razão, mas no sentido de que ninguém ali tinha motivos pra odiar um ao outro. Sabe? Eles estavam lutando uma guerra que não era deles, no final das contas. E ele tinha razão quando ele disse que ninguém ali tinha motivos pra ser inimigo um ao outro. Mas a ideia de, logo em seguida, o mangá colocar um personagem pra ele que tem motivos, sabe? Essa pessoa tem motivos pra odiar você. Foi bem corajoso, eu achei. E meio que acaba nem dando uma resolução tão concreta pra isso, né? O mangá abre essa ferida e daqui pra frente ela vai continuar aberta até ter alguma conclusão que não teve ainda, né? Até os volumes atuais. Não teve ainda, e aí Hilde não deixa a gente esquecer que não teve conclusão isso. Talvez até um pouco demais, mas eu gosto da imagem dessa figura mesmo, dessa sombra do passado do Thorfinn, que simplesmente não vai deixar ele tão fácil, não vai perdoar ele tão fácil. Ele tem que saber lidar com isso, talvez pelo resto da vida. Sim. Eu gosto também. Uma cena específica que eu gosto muito desse arco, antes da gente passar logo pra Guerra do Mar Báltico, depois que o Thorfinn foi flechado os joelhos inteiros. Inclusive, acho que a gente comentou isso na época, que é meio que, o cara levou esse monte de flecha que matou um urso no joelho. Nem com medicina moderna, eu acho que o cara tava saltando 2 meses depois, não. É que ele é forte. Essa é toda a ideia, que ele é um jovem e forte. Ok, eu perdoo eu vou perdoar isso. Mas logo em seguida, quando ele tá deitado na cama, eu adoro a cena que ele tá interagindo com o irmão dele. Como é que é o nome do Reinar. O Reinar, eu gosto muito essa ideia do Reinar, falar pra ele. Reinar, o que eu tô falando? Reinar. É Einar, não tem o Einar, não tem um R, ok, desculpa. Tá difícil pra mim. Tá com sempre uma letra a mais. Na dúvida, põe uma letra a mais. Eu gosto muito que o Einar fala pra ele que ele meio que manda real de que ele morrer é fácil pra ele, sabe? A morte pra ele naquele momento, quando ele desiste da vida dele em frente a Hilde, seria uma saída muito fácil pra ele. A morte que a promessa dele não tá em morrer pra pagar
pelos pecados, a promessa dele tá em fazer a terra dele lá em Vinland sem guerra. E faz todo sentido ter esse conflito agora já, porque para todos os efeitos é o que a gente falou, é a primeira vez que aquela decisão do Thorfinn do arco anterior, alguém chegou e falou, e aí, vamos rever essa história aí, né? Porque não faz sentido. e aí logo de cara ele, realmente, não vai dar. Abrir mão seria muito fácil da parte dele mesmo. Então é bom o Einar ter feito esse reality check aí pra acordar o Thorfinn pra vida. Que não é nunca vai ser tão fácil isso e ele não pode desistir porque eles têm um trabalho a fazer. Sim. Mais alguma coisa vocês querem comentar desses 2 arcos antes de a gente começar o podcast? Fim do prólogo. Tirando o ato dela se repetir com bastante frequência, a Hilde é uma personagem bem badass, né? Achei ela bem interessante. Sim. Ela tem, é o que a gente comentou, né? Ela tem um conflito, ao mesmo tempo que é feminino de alguma forma, em algum nível ali, mais no nível de ser uma mulher que não pode caçar, mas foi muito curta essa questão, e foi muito mais um drama mais pessoal no lado do Thorfinn mesmo. Eu acho que é interessante justamente a gente ter ela como um contraponto da Gudrid, de que a Gudrid tem um drama por ser mulher e a Hilde é uma mulher, mas não tem exatamente esse drama, não tem exatamente esse problema, o drama dela é outro. Eu acho que isso enriquece bastante a história e o host de personagens aí. Eu gosto muito. E ela é muito badass mesmo. Eu adoro o design dela, essa bandana e esse olho, quase um Zoro da vida. É um design muito bom. A arma dela também é muito, muito da hora que ela usa. Então, besta de repetição é sempre roubado. Ok. A gente tá partindo agora então pra Guerra do Mar Báltico, a gente vai começar a falar desse arco agora. E a gente vai falar personagem de personagem, acho que a gente acaba conseguindo comentar o arco num geral, mas vamos falar um pouquinho no geral antes mesmo, porque eu lembro, enquanto todo mundo meio que acompanha aqui esse arco, você um pouquinho menos, né, Luke? Mas um pouquinho, pelo menos, eu acredito que sim. Em alguns momentos eu lembro de comentar contigo alguma coisa ou outra, ou eu tô maluco? O comecinho, aí eu decidi que era melhor deixar acumular. E o final, a reta final, acho que os últimos 10, alguma coisa assim. Quando eu decidi, quando já tinha voltado. Mas você definitivamente fez uma escolha correta em deixar acumular, porque eu lembro da gente comentando mensalmente, porque a publicação desses volumes foi meio que uma loucura. E, tipo, em vários momentos pensar, esse cara sabe o que ele tá fazendo. Voltou a dúvida de novo, sabe? Algo que... Aí, quando eu cheguei nos atuais, eu falei, não, ele sabe sim, vocês que não estão conseguindo notar. mensalmente. Você lembra desse feeling estranho de, tipo, ter dúvida sobre o autor? Eu lembro de um sentimento meio de... É uma guerra, tipo, em algum ponto se torna uma guerra, mas meio que a gente não vai vendo como chega nela quando a gente vê muito mensalmente. Tipo, os passos que levam pro conflito, eles ficam muito diluídos ao longo dos meses. Então, ficou meio que... Não, eles estão brigando por quê mesmo? Quem que tá brigando com quem? Por qual motivo mesmo? Eu já em alguns momentos, eu me pegava assim, e aí eu pensava que talvez fosse um problema da história. Mas eu acho que era mais um problema do ritmo de leitura mensal mesmo, porque depois, relendo de uma vez, faz todo sentido as sequências de acontecimento, todas as motivações estão bem claras, bem explícitas, os lados, etc. Mas na época era meio estranho, tipo, de vez em quando eu vi um capítulo de guerra e um cara aleatório, puta, mas que era mesmo essa guerra? Quem era esse? Era pra eu saber quem é esse cara aleatório ou não? Não sei. Um monte de gente loira com barba também não ajuda muito. Nossa, puta merda. Em nossa defesa, eles se confundem entre... É canônico no arco, os caras vão tomar uma cerveja juntos depois da guerra, porque eles não sabiam quem era quem. Até porque eles são do mesmo grupo, é uma guerra, meio que uma guerra civil, entre aspas. Sei. Outro problema que eu tive lendo mensalmente, e mesmo na releitura, eu não sei se extinguiu completamente esse problema meu com o arco, provavelmente sim, e a gente vai comentar sobre isso. É meio que uma possível repetição temática nessa Guerra do Mar Báltico. De novo, essa ideia de o passado do Thorfinn tá vindo visitar ele, como é que ele vai lidar com isso. Algo que já foi lidado no arco anterior tá acontecendo de novo agora, pelo menos em nível de plot. Vocês acham que tematicamente também ficou repetitivo, no final das contas? De certa forma, sim, mas não é um negativo, porque eu acho que é o autor dando, de novo, acrescentando em complexidade, complexidade no sentido positivo, né? Pode ser, tipo,
não é só mais convoluto, é mais elaborado. Quanto o Thorfinn tem que lidar com essa relação com o passado. Também não é só no nível pessoal de uma pessoa que ele fez mal na adolescência. É todo o contexto de guerra que ele participava, sabe? Sim. E às vezes nem tanto no nível até pessoal dele, né? Porque existe uma pessoalidade nesse conflito, que é o fato do Thorfinn ele ter essa ascendência e isso ser relevante para a história, mas o maior entrave, né? O maior passado, entre aspas, que tá perseguindo ele é a cultura Josvik, né? Então o que tá perseguindo mais ele é essa cultura do que o fato dele ser ele. Né? Então é um conflito que é parecido com o conflito que ele tem com a Hilde, mas tem algumas diferenças ali, né? Tipo, agora ele precisa escapar do sistema. Antes ele precisava escapar de uma pessoa, agora é de um sistema. Sim. E fora da questão pessoal pro Thorfinn, eu acho que esse arco, a gente tá falando no geral, o grande ponto dele é, eu acho pra mim, 2. É como ele usa como ele retrata a guerra como essa coisa mais fútil, como ele retrata a guerra como essa coisa maior. E qual a visão que o mangá tem sobre a guerra, sabe? E ele precisava dessa relação pra poder mostrar mesmo. Poder ressignificar toda essa relação viking que a gente tinha no começo do mangá. Ver como que o Thorfinn atual lida com um conflito em muito maior escala. E o que o mangá acha desse conflito. Eu definitivamente concordo com vocês. E eu tô pensando agora, vocês estão meio que, deixando de lado o aspecto pessoal desse arco, do passado pessoal do Thorfinn. Mas parando pra pensar aqui, agora, como é que eu vou formular isso? No arco anterior, o Thorfinn meio que teve que lidar com as ações dele do passado. Só que agora ele tem que meio que lidar com o passado político dele, sabe? Ou até meio que com o sangue dele, sabe? Não tem a ver com as atitudes e as ações dele, mas tem a ver com a linhagem dele, com o passado da família dele, que não é algo que ele ativamente fez, mas é algo que faz parte da essência dele, no final das contas, e não é só ele ignorar que tá tudo bem, não faz mais parte dele, é algo que é dele sim, e ele tem que lidar agora com isso, sabe? Politicamente ele nunca se importou, mas com a linhagem definitivamente é como e por que ele é chamado. Então ele acaba tendo que... Aliás, eu parei pra pensar nisso, acho que talvez seja relevante comentar. Acho que uma constante de personagem muito boa, mesmo do Thorfinn do volume 3 até o Thorfinn do volume atual, é como o Thorfinn nunca ligou pra esse tipo de coisa, por motivos diferentes. Mas ele sempre esteve distante dessa política viking, sabe? Quando ele era um adolescente Ed, ele não se preocupava nada com isso, ele só tinha esse desejo de vingança, ele era totalmente distante dessa obsessão mulheres ou dinheiro ou essas coisas. Ele matava pessoas, mas ele não realmente estava nessa guerra por diversão. E depois disso ele passou a fugir totalmente disso por causa das razões morais dele. Mas o Thorfinn nunca esteve perto dessa vida como um viking normal. O que eu acho fascinante, porque eu acho que por mais que o personagem tenha mudado, ter essa raiz que ainda se mantém, por mais que formas diferentes, é um ótimo trabalho de personagem. Sim. Não, eu concordo, é uma constante dele. Mas é interessante também como meio que essa negligência dele da política, mesmo na época em que ele era o valentão, era o Yankee viking, né? A negligência dele da política na época afetava a política, sabe? Ele lutar com o Torquel, ele querer matar o Askeladd, afetava a política daquele mundo, sabe? Também. E agora a negligência dele com a política continua afetando o mundo, né? Meio que ele não se importar com isso em nenhum momento deixa de ser uma engrenagem em tudo que acontece, né? Sim. Maravilha. Ao contrário do desejo dele, ele precisa atuar de alguma forma na resolução dessa questão, porque tá mais enraizado nele agora e as decisões que ele for tomar vão ser relevantes pros desenrolares. Então, enfim, funciona. Sim. Vamos tentar comentar então um pouquinho de personagem a personagem desse arco. Antes disso, eu acho que... Será que a gente vai falar por personagem? Tem uma coisa que eu gosto muito desse arco que eu acho que não vai ser compreendida por essa análise, que eu gosto muito como o autor foca em personagens totalmente aleatórios durante o arco, para meio que contar essa história sobre a guerra, deles
tendo essas realizações de como o que eles estão lutando é meio fútil e de como eles não estão tendo o que eles esperavam constantemente, sabe? E aquelas pequenas sketches que ele fazia com os personagens whatever, né? Da galera morrendo por nada. As pessoas morrendo por qualquer coisa ou tendo mortes muito menos honradas do que eles gostariam dentro da cultura deles. Esse tipo de coisa. Ou tendo a morte honrada, mas as valquírias não virem enquanto ele tá morrendo. Sim, no geral, é basicamente isso. É sobre como todos esses personagens têm essa... A guerra acaba não sendo essa coisa gloriosa como deveria ser. E o mangá mostra muito bem isso. E também essa inutilidade... Quando termina o arco, tem uma página da Amanhecendo e os dois caras que são de times inimigos. Então, ok, vamos sair juntos aqui, né? Já acabou, não tem mais por que a gente tá lutando mesmo. O que é uma forma muito boa de representar toda essa mentalidade do Thorfinn de não ter inimigos, porque aí realmente eles estavam lutando à toa. Essa guerra existe à toa. Essa guerra existe porque o Thorkel ficou puto porque mataram o cara que ele queria matar. Essa guerra podia literalmente não ter se o Thorkel só falasse que mataram outro cara, beleza, acabou. Tipo, já não tinha mais motivos pra brigar, sabe? Tipo, a guerra era um conflito de tronos, não existia mais um outro cara no outro lado do trono pra disputar, e o Thorkel falou, não, vai ter sim. Vamos lutar sim. Eu acho bem interessante conversar um pouquinho mesmo sobre meio que o motivo dessas vinhetas aí que nem está falando pra mostrar a futilidade. Primeiro porque foi uma escolha narrativa bem única, eu diria, sabe? Colocar esses montes de personagens que a gente nunca tinha visto e todos eles morrendo. E parte eu acho que é pra mostrar essa futilidade dessa guerra que tá acontecendo. Mas agora que eu tô parando pra pensar, e eu tinha essa sua análise também, mas outro motivo é que o maior dilema moral, provavelmente, desse arco é meio que o que fazer com essa galera que gosta disso, sabe? O que fazer com esse pessoal esses Jovskings aí, que parece que tá quase no instinto deles, assim como no Thorkel, querer a guerra e eles gostam disso. E parece que em cada uma dessas vinhetas, pouquinho a pouquinho, o autor vai meio que desconstruindo os motivos que eles dão pra isso, sabe? Então, primeiro tem aquele cara que ele tá na reta final de decidir que ele nem quer mais, sabe? Tipo, o velho, um monte de batalhas que eu passei e ele morre, sabe? Ele não chega à conclusão final, mas ele tava no processo. Aí tem o autor meio que nega completamente a religião dos caras, com as valquírias não vindo pra resgatar o cara e não tem Valhalla, não tem porra nenhuma. Não metafisicamente ele nega, como até moralmente, quando os caras comentam ali que mesmo se tivesse Valhalla, não ia ser a mesma coisa que tá sendo agora, é meio que uma merda, sabe? Sim, essa que o cara fica meio que então, eu fiz essa mesma coisa de novo e de novo, eu só queria que tivesse, sei lá, alguma coisa a mais na minha vida. Não tinha. Ele morre da mesma forma de sempre, não consegue nada que ele realmente tem achado produtivo. Acho que é tipo, basicamente isso. Se a gente vê essas pessoas gostando tanto da guerra, a gente também vê que muitas delas não foram meio que só criadas assim e não tinham essa relação de verdade. E elas chegaram a essa conclusão que não era bem assim no final das contas. Pois que a conclusão... E que essa vinheta final talvez meio que mostra que a conclusão do Thorfinn não é nenhuma enorme epifania, sabe? Dois caras que estavam só ali por acaso tiveram meio que a conclusão dele em formato boteco de bar, sabe? Que tipo, a gente podia só estar bebendo aqui de boa, né? Tá gravando um podcast só. Podia só estar gravando um podcast. Então, sei lá, pra mim parece que ele tá respondendo um pouquinho desse dilema moral de o que fazer com essa galera que quer lutar? E parece que a resposta do autor é meio que, tipo, essa galera acha que quer, mas quando acontece de verdade, é uma merda no final das contas. Mesmo quando eles ganham. Talvez tenha gente que queira, mas não é uma porcentagem tão grande assim da população. É uma parte da resposta dele. Tem um conflito específico nesse arco que é sobre... Não, tem uns caras que querem lutar e eles querem lutar. É um personagem específico que personifica esse conflito, essa questão. E a solução, sei lá se tem solução, né? A gente vai discutir isso. A gente vai comentar sobre ele, eu tenho bastante opiniões. Mas sei lá, o autor dá várias respostas, talvez, no final das contas. E parte da resposta dele tá, tipo, nessas vinhetas pra mim, no final das contas. Por isso que eu acho importante, no geral, a forma como esse arco é feito e a gente ter essa guerra pro Thorfinn fazer parte. Ela permite
um tratamento da história, da narrativa dele, das temáticas que os conflitos menores, mais localizados, não tinham como. É essa amplitude que o mangá ganhou nessa fase recente dele. Concordo. Vamos falar então de personagem a personagem. Sim. Aqui agora um pouquinho. Você comentou aí, Stran, que foram introduzidos vários personagens desde Vinland Saga pra cá e todos são relevantes ao plot, mas teve vários que meio que o autor... vocês ficam de lado esse arco, por favor. Então, o Einar e o Leaf me chamam a atenção nesse aspecto que o autor falou. Vocês podiam ficar de boa nesse arco. Os caras não tem muito papel, não. Vocês podem só dar umas opiniões aqui de vez em quando, e é isso aí, segue o jogo. Eles têm essa função única e mais, acho que até relevante em alguns momentos, de dar um outro ponto de vista pro Thorfinn pensar a respeito durante o arco, quando eles ainda estão interagindo. Mas é basicamente isso mesmo, eles estão bem distantes da ação, no geral. O Leaf ensinando eles a vender no mercado foi uma cena legal, eu gosto disso. Meio que ele mostrando meio que a ética... É bom. De mercador dele, de tipo, você também não pode se aproveitar da galera, porque você quer voltar a fazer comércio com eles. É interessante. Você não pode também ter a cara de pau de oferecer um preço muito baixo, né? Não fala sério, vão achar que você tá ofendendo os caras. Sim. Mas de fato são participações pequenas até em comparação com, sei lá, o cara zolhudo lá. O zoiudo, o zoiudo. Tem um ótimo momento, inclusive, quando ele finge que é um bom lutador. Essa parte é boa. Eu gosto. Em vários momentos esse personagem... Eu não sabia se ele ia servir como um bom alívio cômico ou não, mas ele funciona no final das contas, eu gosto dele. É que o autor ele conseguiu dar uma personalidade única pra ele, que ele é um filho da puta, e tipo, ele tá aqui, ele só quer sobreviver, foda-se, todo mundo, sabe? Mas ele também tem um bom momento sério, que é justamente isso, quando ele fala pro Thorfinn, quando ele fala a real pela única vez na vida dele, que ele tá fugindo, ele é meio covarde, mas ele também quer que o pai fique vivo, é isso tudo. Ele quer se manter vivo, quer que o pai fique vivo junto. Ele não quer... Por isso que o Thorfinn é um problema pra ele, que ele fica se metendo nessas coisas. Ele só quer a segurança do pai, que ele deve tudo a ele, basicamente. E ele é meio que também o mais realista ali. Parece que esse cara que ele quer ser pacifista, cara, em 1050, não existe isso não, mano. O que você tá falando? Ele é o mais mandando a real ali pra todo mundo. É um bom personagem, eu gosto. O nome dele é Thorfinn também, não é? Eu não tenho certeza disso. É isso, né? Sim. Aí o Thorfinn também, o Leif encontrou ele, acho que ele era um outro escravo e tinha o mesmo nome, ele pensou, tá então, né? Vai ser você. E quando viu que não era, já era tarde demais, era alguma coisa assim. Esse cara deu sorte no nome, então. Senão ele ainda era escravo. Se ele tivesse outro nome. Ele era escravo ainda. Continuando no bando do Thorfinn, a Hilde, a gente já comentou um pouquinho dela, e vocês comentaram um pouquinho desse problema dela o tempo todo tá... Eu vou te matar. É agora, hein, Thorfinn. Na hora que você apareceu ali, eu falei, não, agora eu vou matar o Thorfinn, mas não foi agora. Sim. Tem várias cenas assim, mas é meio que pra isso que ela presta nesse arco mesmo, mas ela tem, sempre que tem um momento assim, ela é uma boa personagem, eu gosto dela. Eu acho que uma coisa boa dela nesse arco é quando a gente vê esses momentos que ela é uma pessoa também tão moralmente dedicada quanto o Thorfinn atual, quando ela vê aquelas mulheres que iam ser usadas como objeto sexual pro grupo lá do... Qual era o nome do outro cara? Sim. O cara que morre? Eu não lembro o nome dele. O cara que morre é o Ragnar. Esse cara aí. Eu não vou conseguir. Mas, Ragnar. Ragnar. Isso? Ok, Ragnar. Então, quando o Thorfinn tava sendo chamado e tal, eles veem que estavam levando as mulheres que o cara indo se aproveitar e tal, e eles tentam escapar com elas. Tem esses vários momentos, ela tenta proteger um pouco o neto do Flock também, uma hora. Sim. Então, a gente vê essa constante dela, essa constante moral dela mesmo, que faz sentido com a personagem e faz a gente simpatizar mais com ela. Ela é bem melhor do que o Thorfinn era nessa altura da vida dele. Pois é, porque no final dos contos ela poderia ter sido um Thorfinn 2 ali, né? Tipo, um Thorfinn viajando com um Thorfinn, mas não, ela meio que é pacifista também, menos o Thorfinn, tipo,
tipo, ela é pacifista com todo mundo tirando o Thorfinn, basicamente, né? Ela quer proteger os oprimidos também, ela se importa com eles. Ela meio que deu sorte de conseguir meio que se arrepender, ou meio que... Não se arrepender, mas, tipo, vamos esperar mais um pouquinho antes de eu descer até o inferno pra enfrentar pra matar esse cara e foder com a minha vida. É diferente do Thorfinn, que ele abraçou isso como tudo, né? Que beleza. Do bando é meio que... bom, tem a Gudrid também, que eu não sei até onde vocês querem comentar dela desse arco, né? Porque acho que a gente boa parte do que a gente já comentou... boa parte é mais do que a gente já comentou, mas acho que o grande momento dela, pra mim, é aquela cena que ela comenta com o neto do Flock, que eu tô falando disso de novo porque eu esqueci o nome dele também. O Baldur. Mas que ela... Baldur. Isso. Que ela fala que é tudo bem fugir algumas vezes. Ela chama ele pra ir viajar junto porque ele odiava tudo aquilo. E é tão potente isso vindo dela. Tá justamente vindo dessa fuga de um contexto social horrível que ela tinha. Ela transmitir essa ideia, eu acho bastante positivo pro mangá. Sim. É legal que ela tá bem presente no arco inteiro, participando e no meio da luta mesmo, sem saber lutar, tomando decisões bastante ativas o tempo inteiro. E eu, agora que eu lembrei, eu meio que acabei gostando dela, da conclusão dela junto com o Sigurd, que é o cara das correntes lá. Eu meio que esqueci desse personagem. Ele fica correndo pelas beiradas ao longo desse arco todo, né? Ele aparece às vezes, tem um arquinho ali de participação de forma geral, vira escravo, luta na guerra. Ele come pelas beiradas desse mangá desde que ele apareceu, né? E ele vai tendo um bom desenvolvimento meio imperceptível, porque ele tá tão nas beiradas, sabe? Acho fascinante. A gente vai vendo esse caminho dele até que ele começa a perceber que ele não precisava daquilo tudo que ele tava vivendo. Ele não precisava da Gudrid, não precisava ser um grande guerreiro e se lutar na guerra e morrer por Valhalla. Sim. Sabe que a história dele parece uma história que poderia ter sido contada em capa de capítulo de One Piece? Sim. Agora ele é escravo, agora ele tá indo pra cá, agora ele tá indo pra lá. Tipo, todo o arco dele poderia ter sido contado assim, em uma página só, sabe? Por vez. Tirando quando ele finalmente se reencontra com a Gudrid pra valer, né? Porque é a quinta vez que eles estão se reencontrando, né? Sim. Mas quando eles finalmente param pra conversar e a Gudrid fala pra ele que, ok, protege esse garoto aqui, que ajuda a gente nesse momento aqui, que eu volto pra você, pra Islândia lá, né? Eu gosto muito desse... Acho que ela fez essa promessa meio que por não querer que ele morresse, ele tava muito... não se importando com a vida dele naquele momento, o que é fascinante. A Gudrid querer tomar essa decisão é um negócio. Pode falar. É legal a participação dos amigos do Gudrid. Não, nossos amigos, eles são muito bons. Quer dizer, os gordinho. É o gordinho. O gordinho. Os outros falam a mesma coisa, só que menos. Tipo, quem começa é o gordinho, os outros concordam, mas o gordinho é muito bom. E tem uma cena de luta maravilhosa que é ele rolando dentro de um barril, como o ataque de Donkey Kong, sei lá. No meio da guerra. É que esse gordinho, ele é o cara mais de boa com qualquer coisa, né? Tipo, o que acontece com ele? Tá tranquilo, tô aqui junto com você, Gudrid, sou seu brother. Mas é muito bom e meio que fecha o arco dele ali. Enfim, só completando o raciocínio, eu gosto especialmente como se conecta com a Gudrid e como você se conecta meio que com o que acabou sendo uma grande temática geral do arco pra mim, que não dá pra fugir pra sempre também, sabe? O Thorfinn, parece que esse arco inteiro é ele fugindo das coisas, pensando que dá pra fugir pra sempre, até ele chegar à conclusão que, ok, não dá pra fugir. Eu tenho que encarar esse problema de frente e resolver alguma coisa. E a Gudrid, desde que ela fugiu da... É Islândia, né? Eu não tô errado. Esse é o país. É Islândia, é isso mesmo. Não sei se era na verdade, ela é da Groenlândia. Ela é da Groenlândia, ok. Mas ela fugiu da Islândia, que era onde o Sigurd morre. Não sei se era a Islândia em nível 19, mas de qualquer forma é o que a gente sabe que é a Islândia hoje. O que a gente sabe que é a Islândia, Desde que ela fugiu de lá, ela tá fugindo, né? E esse cara tá perseguindo, ela continuou fugindo. E parece que chegou-se à conclusão ali de que, ok, não dá pra fugir pra frente. Eu vou encarar esse problema. E ela foi, parece que, recompensada na história por isso. Sendo, tipo, meio que sendo honesta e, tanto, se declarando ali pro Thorfinn. Acho que, no geral, é essa questão de que as coisas nunca vão ser tão simples como você
quando você só falar que você quer fazer um negócio simplesmente vai acontecer, desde o Thorfinn declarando que não tem inimigos e tal, até essa coisa da Gudri. E até o que o Sigurd vai ter, literalmente, no último capítulo publicado do mangá, que não sei o quanto vale comentar aqui, mas que ele tá voltando pra casa e, tipo, ele fala, então encontrei meu novo caminho aqui, eu sou uma pessoa diferente e tudo mais. E o pai dele fala, para com essa porra, volta aqui, eu não vou deixar você simplesmente ir embora. Porque não vai ser assim. As coisas nunca vão ser só assim. Você dá um discurso e tá tudo bem. Exige uma ação, normalmente, né? Eu gosto dessa ideia como temática pro arco. Ok. Se a gente falou então até agora do bando do Thorfinn, talvez o Sigurd tá no meio do caminho aí, né? Como uma peça neutra. Tem agora o campo inimigo, né, com antagonistas e vilões desse arco. Começando com o mais polêmico, talvez, eu não sei o que pensar muitas vezes do Thorkel nesse arco. O que vocês acham dele? Vocês acham dele voltar como um personagem? O Thorkel é um que eu acho que ele voltou mais por razões de plot do que por ele ter necessariamente algo a acrescentar tematicamente, o que não acho um problema, acho válido. E ele continua sendo um personagem super divertido, mas é porque a personalidade dele já foi explorada, a gente já sabe como ele é, então é importante ver. Ao mesmo tempo que, parando pra pensar, talvez, tanto ele quanto o Flock, é Flock, não tô errado aqui, esse é o nome do Flock cara. É alguém, quem você tá não pensando, sei se é quem você tá pensando, mas é o cara de cabeça certo. Quadrada. Ok, ele mesmo. Tanto ele quanto o Flock meio que servem nesse arco, acabam servindo os dois tematicamente pra narrativa, mas também parece que é um pouco do autor amarrando as pontas soltas do mangá. Esses personagens ficaram pra trás, deixa eu resolver isso antes de eu partir pra um possível arco final que vai durar tanto quanto o mangá, sabe? Não vamos deixar isso solto aqui, não. Vamos terminar isso aqui pra poder terminar a minha história e não ter um problema a la Koku no Hito de, tipo, ter um personagem que eu tenho que enfiar aqui no final. Mas sobre a participação do Thorkel, pra mim a participação dele é na mesma pegada que a personalidade dele, que é alguns momentos brilhantes e na sua grande maioria uma grande loucura desnecessária. É desnecessária, mas tipo, acho que não me incomoda em nenhum momento a presença do Thorkel. Uma grande loucura que às vezes uma grande loucura conveniente, às vezes. Meio que assim a participação dele na história. Porque é o que a gente falou, a guerra vem de uma conveniência da loucura dele, dessa insanidade. Eu pensei isso quando eu li pela primeira vez, mas relendo, meio que essa loucura dele tava no plano também ali do Knut, né? Que tem uma hora ali que o Thorkel tá conversando com um cara de tapa-olho ali, aquele cara sério de tapa-olho, que ninguém aqui vai saber o nome nem fudendo. Não, nossa, vai se fuder estranho, eu te odeio pra você saber esse nome. Já foi o Weekend do podcast. Mas ele tá conversando, ele dá a entender ali que o Knut falou pra ele, causa uma bagunça aí, né? Porque o Knut tinha todo aquele discurso de que o que você faz com lobos, né? Como metáfora pros Joviskings ali. E ele fala que você tem que fazer os lobos comerem uns aos outros, porque não tem como ensinar eles a trabalhar um arado, né? Então, meio que o Thorkel tava nessa insanidade conveniente, mas fazia parte de um grande plano também, né? Não que a guerra do jeito que aconteceu tenha sido planejada, foi meio que no improviso, mas o objetivo era que tivesse uma guerra, né, independente de como acontecesse. E aí juntou a insanidade do Garm com a insanidade do Thorkel, o negativo com o negativo ficou positivo e aí deu certo, deu a guerra. Tanto que mesmo nesse momento tem uma hora que o Thorkel pega o cara pelo pescoço e fala, você acha que você tá me controlando, mas não tá porra nenhuma, tá ok, eu tô fazendo isso porque eu quero de qualquer jeito. Então, Sim. Fica na tua aí, malandro. E ele joga ele. Sim, exatamente. É um dos momentos da lucidez que ele tem, que traz lucidez pra história. Mas fora isso, é aquela coisa, né? Tipo, leitores gostam de familiaridade. Então, tendo trazer um personagem que é familiar e facilita um pouco desenvolver um conflito em cima de alguém que a gente já sabe como pensa, não precisa aprofundar muito para justificar esse conflito. Não que precisasse, porque todos os outros envolvidos nesse conflito foi meio que foda-se também, né? Tipo aquele Ragnar, que é o barbudo que é morto lá pelo Garm, não desenvolveu porra nenhuma, sabe? Ele existe pra
falar pro Thorfinn que o Flock ordenou a morte do pai dele. Eu acho que é basicamente isso. Pois é. Tipo, dava pra fazer de outro jeito, mas bom, ele quis fazer essa familiaridade, aproveitou, funcionou. Funcionou de forma geral. Ao mesmo tempo que. Desculpa continuar ainda mais nesse personagem, mas que ao mesmo tempo eu meio que acabei amando. Sempre que ele aparecia com o Thorfinn, eu gostava da relação entre os dois, sabe? Não, isso meio sem que dúvidas. o Thorkel provocando ele tentando explicar, e o Thorkel meio que entende, mas ele meio que também quer lutar com o cara. E tinha quase esse feeling de tio dele, e ele meio que é um tio dele, né? E tipo, eu não sei se faz parte de uma mensagem isso ou não. Sei lá, eu meio que gosto dessa ideia de que deu tanta merda com o passado dele, mas e com a descendência da família dele, mas ainda tem esse cara que faz parte do passado, faz parte da família dele, da linhagem dele, que é meio que ele tem um carinho por e essa pessoa tem um carinho por ele também, sabe? Carinho, né? Não sei. Acho que eles têm uma relação, eu diria que é isso. Eles têm uma relação ali, um respeito mútuo, talvez. Não carinho, uma amizade. Uma coisa que eu pensei, e acho que a gente pode dizer isso já pra interligar com o próximo personagem, é que o Thorkel é essa pessoa que quer muito lutar e etc. Mas ele também, tipo, ele não tem esse ódio pelos outros, ele quer realmente lutar pela diversão. E é uma coisa bem específica. E eu acho que ter mais de um personagem que representa essa ideia, só que ligeiramente diferente na forma como os personagens cresceram durante a vida deles, que é o caso do Garm também, é importante. A gente vê essa mesma ideia apresentada de duas formas, porque é um negócio que talvez, focando em um personagem só para representar isso, ia ficar um pouco demais mesmo, sabe? Não ia conseguir representar o conceito da forma que o autor gostaria. Além de, sei lá, meio que seria trair o Thorkel, colocar ele no papel do Garm nesse arco, porque eu concordo com você, eles são bem parecidos, mas parece que o Thorkel é tipo um Garm, mais vivência, sabe? E ele tem todo esse negócio do Thor no passado dele ver os olhos do Thor e ver de novo no Thorfinn isso, e o Thorfinn fala pra ele, eu não quero mais lutar, e ele respeita isso, sabe? Ele aprecia isso no Thorfinn. Diferente do Garm, que é um personagem que ele é bastante queridinho pelo público nesse arco, eu acho inclusive por mim. Eu acho ele meio mais ou menos, justamente porque eu acho que a personalidade muito próxima do Thorkel tornou ele um pouquinho menos interessante do que poderia ser. Ainda ele tem uma distinção, tem uma história um pouco diferente, ele é engraçado, então funciona, mas eu não sei, eu ainda fico meio tipo, é o Thorkel de novo. Ele é um pouco o Thorkel de novo, mas ele é um Thorkel de novo interessante pra mim, sabe? Até porque ele tem as interações com o Thorfinn de uma maneira totalmente diferente pra mim. E eu adoro quase todas as interações que ele teve com o Thorfinn nesse arco. Eu amei também. Tanto lá no começo, quando ele sai correndo atrás dele, o Thorfinn tipo, vai embora. Quanto no final, quando eles têm aquela luta no telhado. E acho fascinante esse confronto de ideologias de dois personagens que são, de certa forma, estão tipo, muito próximos em idade, então eles têm uma semelhança maior, até porque o Thorfinn tinha o Thorfinn antigo era mais um lutador e tudo mais. O Garm acaba puxando um pouco de uma... Talvez, não sei, o Thorfinn querer gostar um pouco de lutar, sabe? Ele tira um pouco isso dele no final. Essa parte do Thorfinn que tava, tipo, dormente. Sim. Quando ele manda aquele smug face dele, eu amei, eu fiquei muito feliz. Tipo, esse mangá tem todo esse negócio meio que ético-moral, mas tipo, deu saudades de ver o Thorfinn com esse sorriso meio que provocando e gostando um pouquinho de lutar, sabe? Ele encontrou essa forma, né, tipo, de fazer esse Thorfinn e estar participando de uma luta sem abandonar as ideias dele, porque ele falou, eu tô jogando no nível hard aqui. E que nem eu tinha comentado anteriormente, aquelas vinhetas eram meio que uma resposta pra o que faz com essa galera que gosta de lutar, né? Esse é o grande dilema moral desse arco inteiro pra mim, o que faz com esses Jovikins. Se ele deu uma possível resposta com as vinhetas, esse personagem aqui tá aqui pra confrontar isso, né? Tipo, pra mandar essa de... ok, mas tem esse cara aqui que ele gosta mesmo, ok? Tipo, ele não é que nem essa galera que vai se arrepender depois, ele gosta até o final. O que a gente faz com esse cara? Não só ele gosta, como ele só gosta. Ele não tá fazendo isso por nenhuma outra razão. Ele não tá fazendo isso
por motivos políticos ou qualquer coisa do tipo. Ele literalmente estraga a guerra porque ele vai na frente porque ele queria lutar com o Thorfinn. Ele tá lá porque é pela luta mesmo. Mas eu acho que, embora tenha também essa visão mais da representatividade do Garne, desse tipo de personagem que gosta de lutar pro enredo, pra essa construção de mensagem que ele tá fazendo na guerra, com essas vinhetas e tal, eu acho que é também uma pedra no caminho, um obstáculo que o Thorfinn precisa encarar, que é no ponto de que o Thorfinn não vou lutar. Fala, não, mas e se esse cara aqui pedir pra lutar? Não vou lutar. E se esse outro aqui pedir pra lutar? Não vou lutar. Se esse aqui, não, eu vou recusar. E se esse cara quiser lutar? Não, eu também não vou lutar. Não, mas ele quer muito lutar. Não, mas eu não vou lutar. Não, mas você vai ter que lutar com ele. E aí, tipo, tá, o que eu vou fazer? Ele teve que concluir essa resposta de alguma forma ali, o Thorfinn. Que meio que a conclusão dele é que, eu tenho que ser forte pra não lutar, sabe? Bom, eu tenho uma teoria sobre isso, mas antes até, isso acaba se amarrando bem com o papel da Hild nesse arco, porque pensando até na cena que a gente já comentou ali do Einar falando pra ele, morrer vai ser fácil pra você, né? Isso é muito relevante pra todos os acontecimentos, né? Porque se ele não lutar, ele vai morrer. E a gente já conclui, tipo, foi muito forte a conclusão de que o Thorfinn não pode morrer. Ele vai ser moralmente destruído se ele morrer, não só fisicamente. Então, eu definitivamente concordo com essa sua análise. Mas sobre a conclusão disso tudo, né? Eu meio que... Pode falar. Meio que não conclui, né? Então... Tipo, tem esse dilema moral aí de o que fazer com a galera que quer mesmo lutar? Você luta, né? Se tivesse a conclusão. Você luta, ganha dela e torce pra ela ir embora. Meio que essa conclusão. É a coisa do mangá não ter acabado ainda, eu imagino, né? Ainda vão ter. O mangá vai ter vários arcos pela frente, imagino. Considerando que... Deu a entender que esse personagem vai voltar, né? Esse arco inteiro foi, tipo, um detour completo do caminho que eles estavam seguindo antes, sabe? No plot. Eles estavam viajando, chegaram os caras aí. Hey, Thorfinn, vem com a gente aqui. E ele foi. Precisou aí, né? Foi coagido de uma forma bem convincente, né? Que é bem condizente com o conflito dele de não conseguir fugir do passado e de que a guerra sempre volta pra ele, e aí eles trazem o dilema que não é a guerra que sempre volta pra você, é que você sempre traz a guerra pra onde você vai, né? Então dilema bem interessante. Sim. Ao mesmo tempo que eu tô tipo, é uma análise um pouquinho forçada, mas talvez não tanto do jeito que foi construída. Mas é que talvez a conclusão com o Garm é meio que um mangá recriando socialmente o esporte mesmo como uma válvula de escape social para a violência. Porque a conclusão do Thorfinn ali é o que a gente pode lutar, mas a gente não precisa morrer pra isso, sabe? Esse papo dele ali de quando você é bom que nem eu, você tem que lutar não pra morrer, tipo, tu tem que lutar sem arma e tudo mais, e ele basicamente recria um MMA maluco dele ali, né? Bom, meio que sim. Eu não acredito que o autor pensou nisso. Tipo, o esporte é uma válvula de escape para sociopatas da nossa sociedade. Não é isso. Mas eu achei uma conclusão interessante é uma tangente que seja. Não, acho que tem sua lógica, sim. Sim. Formas saudáveis de lutar existem, né? A gente tem isso na nossa sociedade hoje em dia. Só não sei se esse é o objetivo dele, de alguma forma, de trazer isso. Eu acho que mas acho que mesmo sem a intenção autoral, não tá errado do judeu tirar essa... É uma visão. É uma visão. E tem pelo menos mais 2 personagens que a gente acabou não comentando que dá pra... Não sei se tem muito o que falar também, mas apesar de eles serem tão centrais pra esse arco, que é o Flock e o neto dele, o Baldur, né? Sim. O Baldur acaba sendo tanto faz, ele é bem... Ele tem o arco dele ali, mas ele acaba sendo mais vítima da situação do que qualquer outra coisa, ele não tem muita... Sim, ele não participa muito ativamente. A personalidade dele é basicamente que ele é uma criança e ele odeia tudo que ele tá ali. O que eu acho fascinante, ainda mais quando ele tem a interação com o Thorfinn, e é tipo esse grande momento que nenhum dos dois quer, e a guerra é pra um dos dois virar o líder dali. Sim.
Ele funciona pra essa ironia, né? Só da existência dele funciona pra essa ironia. Fora disso, ele não tem muita coisa, né? Ele é um personagem apagado, ferramenta de roteiro nesse sentido. E não é um problema. Não é um problema, né? Não, pra quantidade de personagens cumpre pra que ele serve. E ele cumpre pra que ele serve, porque ele é uma excelente ferramenta de roteiro mesmo, quando ele se joga na frente do assassino do pai do Thorfinn, e o Thorfinn meio que repensa tudo de novo ali. Esse momento que é realmente muito bom. Inclusive, eu lembro que foi... acho que nesse capítulo que eu voltei a ler porque vocês ficaram empolgados depois de muito tempo com Vinland Saga. Tem essa memória. Mas até porque eu acho que deve ser um impacto tão grande pro Thorfinn, porque ele vê essa pessoa que ele odiava tanto e que realmente ele ia acertar o cara. Ele ele só parou porque viu o Balrog na frente. E tem essa pessoa que tem um carinho tão grande pelo Neto, sabe? E o Neto por ele. Ele é uma pessoa que com algum valor redimível. Tem pessoas que ele gosta, tem pessoas que gostam dele. Complica tanto a mente do Thorfinn nesse momento. É interessante, porque o Flock é o primeiro true vilão que a gente tem nesse mangá em muito tempo, sabe? Eu gosto que o autor deu essa tridimensionalidade pra ele. Toda a filha da putagem que ele fez é por causa do Neto, sabe? Sim. E eu acho que é o que foi dito, né? Funciona bem como conflito do Thorfinn, novamente sobre essa questão do passado, mas novamente sobre uma outra ótica, né? Então a gente viu o passado do Thorfinn voltando com a Hilde de uma forma bem pessoal, né? De alguém que ele matou diretamente e o herdeiro quer se vingar. Depois tem essa questão da relação dele com a linhagem, aí tem a relação dele com a própria cultura, e aqui a relação dele com o passado da vingança dele, do pai dele, né? Tipo, ele voltando pro grande motivador de ele ter se tornado o Thorfinn da primeira parte desse mangá. Então, o Flock, ele desperta o mesmo sentimento que o Askeladd representava no começo do mangá, e aí como o Thorfinn lida com esse sentimento, como ele quase vai quebra a própria promessa ali, só por causa da loucura de querer se vingar, né? Quando contam que naquela cena mais pra trás da história, né? Quando o Ragnar lá conta do Flock, que ele fala, voltou toda a raiva, sabe? Tipo, não consigo me controlar, sabe? E é interessante trazer um conflito que vai mexer com a convicção dele de várias formas, sabe? De vários ângulos diferentes, a convicção dele é abalada. A presença da Hilde nesse momento é muito boa, né? Tá ali uma pessoa que tem mais motivos até pra matar o Thorfinn do que o Thorfinn tem motivos pra matar o Flock, sabe? E nesse momento, o Thorfinn matando o Flock é um momento mais, seria literalmente a mesma coisa. O Thorfinn literalmente não tem o direito, porque foi o que ele fez com a Hilde. Seria a exata mesma, o mesmo motivo de vingança. Não tem uma justificativa nesse caso. E humaniza tanto o personagem, ele ali sentado numa pedra no pôr do sol, com a Hilde no fundo, e ela mandando justamente esse papo pra ele. Você não tem direito nenhum, cara. É a mesma coisa que eu. Ele fala, eu sei, mas é tão difícil, sabe? Você sente o pesar daquilo nele. É foda. É importantíssimo que o mangá não tenha tornado ele num santo, e aí é isso, agora ele chegou a essa convicção, e aí, daqui pra frente a gente vendo até onde ele consegue ser santo, sabe? Não, ele vai dar umas recaídas, tem outros sentimentos que afloram, sabe? Ele não perdeu toda a raiva, não perdeu todo o orgulho, não perdeu tudo. E o grande ponto é como ele vai lutar contra essas recaídas, né? Quando na primeira vez tem uma cena muito boa dele que, acho que ele falando com o Einar, ele olhando o horizonte, que, como é difícil e como ele quer ser uma pessoa melhor e que ele tem medo desse passado dele, voltar e dele não resistir. Muito bom. Muito. Beleza, acho que esse podcast já tá cumprido. Sim. A gente falou de todos os personagens. Tem alguma conclusão final? Vamos a um aspecto geral aí. O que vocês acharam de especificamente? Porque a gente deu uma geralzinha dos 2 arcos anteriores. O que vocês acharam no geral da Guerra do Mar Báltico? E como vocês enxergam o mangá daqui pra frente? Vocês estão empolgados ou estão
Vamos ver. Começa você, Luke. Está empolgado ou tá? Vamos ver, né? Tô super empolgado. Acho que é um dos mangás que... Agora que eu já acho que eu me acostumei um pouco ao ritmo agora. Eu já sei o que vai vir todo mês. Eu tô preparado emocionalmente para um capítulo de 16 páginas. É uma das coisas que eu mais fico feliz de ler quando eu tenho capítulo novo. E eu gostei bastante mesmo desse arco. É uma direção diferente do que Vinland Saga tinha feito antes. Eu acho que ele acertou tanto, e é um sinal de que... Acho que eu confio nesse autor pra contar qualquer história, sabe? Que agora, tipo, se você para pra pensar, o prólogo de Vinland Saga é uma história separada muito boa, Farmland é uma história com outro tom muito boa, e essa também é uma história com um tom diferente das outras duas. Eu também adorei. Então, eu acho que esse autor sabe o que ele tá fazendo num nível muito maior. E um detalhe é que eu li entrevistas dele nesses dias. Ele fala bastante de como, dessa temática do mangá de não violência mesmo, e da opressão da época. Não é acidental o que ele tá fazendo, sabe? Ele tem a completa noção da história que ele tá contando. Ele comenta de como ele achava que o público ia reagir ao fim pacifista, mas era sempre o objetivo da história dele. Então, um autor que tá tão ciente do que tá fazendo, eu sinto que ele vai continuar fazendo uma história boa, sabe? Que não vai trair o próprio mangá. Correto. E aí, Estranho, você tá empolgado também? Como é que você tá, o seu feeling? Sobre Guerra do Mar Báltico, quero só comentar que o nome correto seria tipo Conflito do Mar Báltico, né? A galerinha ali brigando. A guerra, é um exagero. Não, mas a guerra naquela época era desse tamanho mesmo, né? Tipo, é só vassalos. Tem esse negócio, né? De que, tipo, eram 1.000, 2.000 pessoas lutando em guerra. 200 cabeças de cada lado e era guerra. Beleza. Sobre expectativa e sobre perspectiva da história, é o que a gente comentou, né? Essa guerra trouxe diversos conflitos e dilemas diferentes, e todos eles condizentes com o tema do mangá que o cara tá querendo contar. Então me deu esperança de que ele tem ideia do que ele tá fazendo, né? Ele tem uma ideia clara do tipo de situação que ele consegue colocar na história e consegue desenvolver algo para enriquecer o desenvolvimento dos personagens, enriquecer o enredo. Então ele se provou nessa guerra de várias formas, com vários personagens, de que ele sabe o caminho que tá seguindo, e isso me deixa bem confiante com o futuro do mangá. Tô bem tranquilo agora em relação ao futuro do mangá, e sei que se ele tiver um arco mais de boa, mais de leve na frente, provavelmente é parte de uma preparação para algo que ele sabe que ele vai fazer bem depois. Certíssimo. Eu tô nessa mesma vibe, tô bem empolgado. E eu tô meio que... Eu tô confiante com ele no sentido de que, quando eu tava lendo essa história, meio que eu achava que tava um pouquinho repetitivo mesmo, mas conversando com vocês aqui, um arco que acaba é relativamente curto até, ele levanta tantas questões morais, filosóficas e arcos de personagens e revisitação de temáticas, e acaba sendo tão complexo e tão gostoso de conversar e tentar entender, que eu tô confiante nesse sentido aí do Luke, de que ele sabe contar qualquer história, parece. E no sentido de que eu vou gostar de analisar o que vier pra frente ainda. Vamos ver. Esse mangá promete muito ainda, eu tenho certeza. Sim. Beleza. Não tem nenhum momento engraçadinho que todo mundo vai rir e aí subir a música, não. Não. Já deve estar subindo, se não já subiu. Leitura de e-mails, Estranho. Leitura de e-mails, Judeu, do podcast número 245, Tribunal, o Povo contra Haikyuu. Pois é, já até esqueci que a gente gravou esse programa. Parece que faz muito tempo, muito tempo se passou. Mas iremos ler comentários e e-mails que chegaram tanto no blog mesmo, alquadra.do, quanto no e-mail contato@alquadra.do.
Tá certo. Beleza? Antes de começar o podcast, só 2 recadinhos bem rápidos. Primeiro, reenquadrado de Banana Fish, está rolando. O próximo programa vai ser dos volumes 5 a 8, correto? Exatamente. Quadrinho ao Quadrado, o outro podcast, tem 3 podcasts agora nesse feed, né? O reenquadrado vai ser Banana Fish, Mangá ao Quadrado todo mundo conhece, e o Quadrinho ao Quadrado, que é de mangá nacional, vai ser o de Caros, Calfa e Souza. Eu não sei, não lembro os sobrenomes agora, porque na lombada só tem Calfa e Souza. É isso aí. Vai ser esse no próximo. No próximo. É esse mês. Esse mês, em breve. Maravilha, então vamos lá para a sessão Slowpoke Report, antes de comentar sobre os temas do programa, que é a sessão que a gente comenta. Normalmente, a gente costuma comentar mangás. Qualquer coisa que não é o tema do programa. Exato. Começando aqui com o Bruno Moura, que acompanha o podcast já tem alguns anos e gostaria de parabenizar a gente pelo nosso trabalho. Muito obrigado, Bruno. Valeu. E ele joga aqui algumas ideias de podcast, algumas são boas, outras eu tenho até medo de falar porque parecem boas demais pra gente jogar aqui, mas as ideias que ele joga é metáfora nos mangás, esse parece um pouquinho abstrato demais. Sherlock Holmes das editoras. Seria um programa mais cômico, onde os participantes tentariam encontrar que mudanças eles acham que os editores fizeram nas obras. Então, a Kaguya é uma ideia bosta, né, do Mashima, ou maluquice do editor, se Fairy Tail for feito pra ser One Piece mesmo, o tosco romance em Bakuman foi inserção de um editor, e essas outras questões. Cara, não é uma má ideia. Eu gosto muito de conversar com o pessoal no privado, se tipo, e aí, isso aí é coisa de editor ou não é, né? Isso aí eu acho que tá menos pra Sherlock Holmes e tá mais pra chapéu de alumínio. Teorias da conspiração, né? É o cara, hear me out. Outra ideia dele aqui é o trigo no joio, entendendo os aspectos que fizeram mangás ruins ganharem sucessos. Ele cita o exemplo óbvio de Bleach aqui, né? Por que Bleach fez sucesso? Ai, cara, esse é um negócio eu acho que é meio óbvio, sei lá. Ou impossível de adivinhar. Sim. Às vezes é uma roleta russa. Villain Saga, ele sugere, né? Só que ele queria que a gente tivesse falado da primeira parte, aproveitando que tá saindo o anime aqui. E a gente, como péssimos, né? Tipo, propagandistas do podcast, a gente devia ter feito isso mesmo, né? Porque tá saindo o anime, vamos falar da parte que a gente não falou. Não, a gente resolveu falar da parte que nem no Brasil saiu ainda, de Villain Saga. Então... A gente fala da parte boa. A gente fala do que a gente quer. Eu também. E por último ele pede um enquadrado de Evangelion. Ele fala que já foi bastante analisada, mas carece de análises que não fiquem apenas nas referências religiosas. Pra esse eu abro a mão pra dar pro Kitsune. Esse aí daí. Ele fez recentemente, inclusive, um bom vídeo aí de vários vídeos. Eu recomendo. Não, de Vinland Saga. Vinland Saga não, desculpa, de Evangelion. Ah, tá, beleza. Ele fez vários vídeos de Evangelion e eu acho que ele gosta muito mais e sabe muito mais e tem muito mais a dizer sobre Evangelion do que a gente teria, eu acho. O mangá especificamente é até que é pouco comentado, né? Mas eu não sei se tem diferença ou bastante pra ser relevante um podcast sozinho. Eu não tenho com vontade também. Não tá muito nos meus planos, não. Beleza, um outro Slowpoke Report aqui do Neto, que ele gostaria de saber qual o anime que o Judeu citou na última leitura de e-mails. Se eu não me engano foi Kaiba? Eu não lembro qual era o contexto, foi tantos anos já. Eu já não sei agora também. Putz, eu acho que eu não citei, eu não cheguei a citar Kaiba, eu deixei no obscurantismo a ideia de que tem um anime que eu quero fazer um programa e nunca rola. Então se era mistério, agora não é mais. Kaiba, vejam Kaiba. É ótimo, é isso aí mesmo. Todo mundo que tá escutando, veja Kaiba e cobram da gente uma resenha. Porque isso não é um compromisso. Em nenhum momento a gente falar esse nome se tornou um compromisso. Porque... Não, eu sei. Enfim. E ele também nos sugere que ele é o mesmo cara que tinha pedido pra gente fazer podcast sobre animes, né, mais obscuros, esse tipo de coisa. Ele joga aqui alguns nomes que ele queria saber se valeria a pena, né, pra gente fazer um programa, que ele considera animes meio underground. Então vamos pegar alguns nomes aqui e vamos ver se acende alguma luz aí pra você, porque eu conheço poucos desses. Imasoku Nihiroboku. Eu não tenho a mínima ideia que anime é esse, não. Não conheço. Mushishi. Dizem que é bom. Eu gosto muito de Mushishi. E carece de análise, eu diria, o Mushishi. Ele é muito bom. Golden Boy. Ergo Proxy. Afro Samurai. Afro Samurai eu li o mangá. Não gostei muito, não. Não gosto nem do anime, eu sou muito fã, não. Tem
Tekon Kinkret, que é o preto e branco do Taiyo Matsumoto. Vale mais falar do mangá do que falar do filme. Eu diria que não, inclusive. Eu prefiro o filme. Pronto. Tá aí a minha verdade. Colorful, Santi Youngman, ou Sancho-Nissan, né? Zankyo no Terror. Esse é um anime que, surpreendentemente, eu comecei a assistir. Porque nossa, o pessoal tava falando que era direito. muito bom. E eu vi uns 3 episódios e falei, chega. Larguei mal. Tenshi no Tamago, não sei. Genius Party. É estranho. Genius Party, a gente assistiu junto. No cinema. No cinema, quando passou no MIS. Quando passou no MIS aqui em São Paulo. Eu toparia fácil um programa sobre Genius Party. Eu não sei se eu toparia ver de novo, porque eu lembro que tinha alguns momentos que eu queria morrer de tão chato que tava. Que? Não! Era coletânea de vários curtas e aí ficava alternando. Não, tá certo. Eu que tô maluco. Eu tô pensando em Mind Game. Não. Talvez Mind Game seja bom. O Genius Party era uma coletânea meio maluca lá. Não, o Genius Party é ruim. E Serial Experiments Lane. Esse já é comentado demais. Esse eu acho que já falaram muito na vida. Maravilha, cara. Então, vamos sobre o tema do programa, então, que foi, né? O Tribunal contra Haikyuu. E uma das coisas que mais foi comentada, acho que no Twitter, inclusive, algumas pessoas chamaram a atenção, mas no blog Jandaia, Disley e Toys, lembraram a gente que existiu o julgamento de Bakuman, que a gente esqueceu por completo. A gente foi mencionando todos os julgamentos e o Bakuman nunca aconteceu. Que foi há muito pouco tempo, inclusive. Sim. Pra você ver que o Bakuman foi dado tão como culpado de uma forma tão definitiva que a gente até apagou, nem tem mais discussão. Tá certo. E o Disley, ou seria Disley? O Disley, eu imagino. Ele diz que esse episódio o deixou triste, porque ele acompanha o anime e diz que, por enquanto, acha tranquilamente uma das melhores obras do gênero de esporte. E o que mais deixou triste ele foi descobrir que a chama de Haikyuu se apagou para quase todos, até mesmo para o judeu. Eu lembro que assim que você terminou de editar o podcast, você veio ali no chat e falou: eu acho que esse foi um dos episódios que o judeu mais foi cortado na hora de falar na história. Isso é verdade. Eu, acho que foi uma experiência muito... Esse podcast que apagou a minha chama por Haikyuu, não foi nem eu sozinho. Foi vocês. Ficou cansado dessa discussão, né? Eu acho válido que realmente a gente cortou muito, a edição deu uma maciada, mas quem presta atenção vai perceber que você foi bastante cortado. Tudo bem. Eu aceitei seu saco de porrada no momento que eu topei fazer esse podcast. Maravilha, cara, então. Chegamos aqui, então, ao final da leitura de e-mails. Nossa, eu tinha tanta... Eu juro, a última vez... É porque parece que faz um tempo que a gente gravou a leitura de e-mails, mas eu lembro que durante o mês eu tive tanta ideia do que a gente poderia fazer aqui no final, e aí eu esqueci de tudo agora. Eu literalmente não sei de nada mais. Eu não tenho nenhuma ideia também. Vamos seguir assim. Então, subiu a música! Ai, nossa, bom, tudo bem. Já foi. Vejam o anime de Kanata no Astra, tá bom. A recomendação da semana é minha, estranho. É sua? Manda bala. Vou mandar bala, sim. Eu fiquei em dúvida entre esse... Agora que eu vou falar isso, eu tenho a impressão de que eu sempre falo que eu tô em dúvida entre 2 mangás na recomendação. Deve ser algum clichê. Sempre está. Ok, beleza. Mas eu estava em dúvida entre recomendar esse mangá e algum outro. O mangá que eu vou recomendar é uma comédia romântica. E eu tava em dúvida, porque, sei lá, tô com a impressão de que no último ano, talvez, eu recomendei muita comédia romântica fofinha, sem muita substância aqui no mangá ao quadrado. Sei lá, eu fui dar uma olhada nas últimas recomendações que eu fiz e nem é verdade isso. Mas eu tenho lido muita comédia romântica, de fato. Eu não sei se tem a ver com... muita comédia romântica fofinha, meio slice of life e tal. Não sei se tem a ver com a minha vibe sentimental hoje em dia, ou se é do lugar que eu tô pegando recomendações, é muito enviesado pra esse lado. Mas eu tô lendo coisas mais leves, que não é um senenzão psicológico e tudo mais. Eu não queria
tipo, trair. É isso que eu tô lendo, é isso que eu tô gostando. E quem sabe a galera vai gostar também. Uhum. E dito isso, o mangá que eu vou recomendar é um chamado Soredemo Ayumu wa Yosetekuru. A tradução do título em inglês é horrível, é Even So, Ayumu Draws Closer to the Endgame. Eu conheço esse mangá e quem lê também vai conhecer ele como Shogi Senpai. Shogi do jogo lá. Senpai, beleza. Originalmente se chamava assim, na verdade, quando era uma webcomic no Twitter, eles chamavam Shogi Senpai, mas de um tempo pra cá, desde 2019, né, desde esse ano, tá sendo publicado oficialmente. Eu não tenho nem informação de onde tá sendo publicado aqui no Manga Updates, mas é uma serialização, tá sendo volumes desse mangá. Uhum. E é uma comédia romântica de um garoto tá apaixonado pela senpai dele no clube de shogi, mas ele decidiu que só vai se confessar quando ele ganhar dela. E ele é muito pior do que ela. Essa é a premissa. No Go. No quê? No shogi, aliás. Só quando ele ganhar no shogi. Exato. Essa é a premissa. É simples, mas o que torna esse mangá especial, e é o que eu tava comentando o Luke outro dia desse, que também tem lido muita comédia romântica ultimamente, é que parece que de uns tempos pra cá, essas comédias românticas mais voltadas pro público masculino, elas têm se dado ao trabalho de dar alguma personalidade pro personagem masculino. Então, tipo, a senpai, como qualquer personagem feminina de uma comédia romântica, ela tem alguma personalidade. Ela é meio tsundere, ela é meio provocativa, ela é meio tímida e arrogante ao mesmo tempo. Só que o protagonista, ele é bem descarado, ele é bem na cara dela, mas ele tem meio que essa cara serena sempre, que não consegue demonstrar muito bem as emoções, mas toda vez que ele fala alguma coisa, ele fala com a mesma cara séria. Ao mesmo tempo que ele não tem medo de falar, tipo, não, eu gosto de você. Algumas vezes ele volta. E acaba criando essa dinâmica bem única, no final das contas, eu acho, entre, tipo, duas personalidades diferentes, meio que interagindo e tendo meio que um jogo mental no romance deles. Evoca um pouco, não muito, mas evoca um pouquinho até de Kaguya-sama, né? Não muito, não é tão jogo mental assim, o mangá acaba sendo bem mais leve, mas ele de fato acaba criando uma dinâmica única para esse tipo de mangá, justamente porque até agora a galera não estava dando o trabalho de dar uma personalidade pra um dos lados, sabe? Então ficava aquela coisa, o protagonista genérico. E Kaguya-sama é outro excelente exemplo, né? Que o Shirogane lá, que é o personagem masculino, ele é carismático, né? Ele tem coisas ali que ele tem opiniões, então acaba sendo bem divertido e eu acho que esse Shogi Senpai não foge disso não. E acaba sendo muito fofo e uma excelente leitura. Beleza. Eu também nunca entendi porque vocês entraram nessa vibe, a galera do podcast aqui, entraram nessa vibe de comédia romântica do nada, todo mundo. Sim. Todo mundo, aleatoriamente. Muito disso, eu não vou mentir, eu acho que tem a ver com eu e o Luke. Um dia eu descobri só que ele tava pegando muita recomendação de lá, mas eu pego, e ele também muita recomendação do Reddit de mangá, e lá, tipo, os caras são muito enviesados por umas comédias românticas assim. E aí eu acabo lendo, eu acabo me divertindo, e eu acho que é só talvez meio que eu tô num momento sentimental que eu tô precisando de algo mais leve assim, não tão full psicológico nem nada. Entendi. Faz sentido. Okay. Essa então é a recomendação da semana. Repete o nome aí que eu não consegui guardar. O nome é Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, ou Shogi Senpai, como eu vou chamar daqui pra frente e pra sempre. Esse mangá eventualmente vai ganhar um anime, eu tenho certeza. E vai chamar Shogi Senpai. Eu não sei, já é mais complicado. É o nome no seu coração. Exatamente. Beleza então. Fica essa recomendação e até semana que vem. Até semana que vem. Don't need to speak it because I know, baby, I know. I said I know, you know I know.
watch while I'm leaving, and the cold just creeping. Oh, Jane.